E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Rondinelli Ferreira e vamos dar sequência ao módulo de Tecnologia de Processamento e Principais Efeitos de Produtos Lácteos, com a aula Tecnologia de Processamento de Produtos Fermentados e Iogurte. Os objetivos da aula: definir o que é iogurte de acordo com a legislação, diferenciar os tipos de iogurtes produzidos e comercializados e descrever as etapas de fabricação do iogurte em escala industrial. Assim, o programa da aula foi dividido em definição de iogurte e suas propriedades, tipos de iogurtes e classificação, fluxograma e as variações das etapas de fabricação de diferentes tipos de iogurtes, considerações finais e o tópico para a próxima aula. De acordo com o RIS-POA, Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, artigo 682, entende-se por iogurte o produto obtido pela fermentação láctea através da ação de duas espécies de micro-organismos, Lactobacillus bulgaricus e Streptococcus thermophilus, sobre leite integral, desnatado ou padronizado. Quanto às propriedades do iogurte, ele possui elevada digestibilidade. As proteínas do leite, de elevado valor biológico, são parcialmente digeridas por ação das bactérias lácticas, permitindo assim a fabricação de um produto com excelentes características, como é o iogurte. Com relação às pessoas intolerantes à lactose. Presentes em alimentos fermentados, inclusive o iogurte, as bactérias lácteas realizam a ação de transformar a lactose em ácido lático, não causando problemas gastrointestinais, ou seja, o iogurte é um produto que pode ser consumido por pessoas intolerantes à lactose, uma vez que não há presença da lactose no iogurte, pois a mesma já foi transformada em ácido lático, que é um produto responsável pelas características do iogurte. Temos ainda que o iogurte é rico em vitaminas e sais minerais, e além da sua composição natural, podem ser enriquecidos por meio da adição de pedaços de frutas, polpas e outros que também possuem vitaminas e sais minerais. Com relação aos tipos de iogurte. O tipo de iogurte que se tem no mercado divide-se em iogurte tradicional, iogurte batido e iogurte líquido. Vamos ver a diferença entre esses três tipos de iogurtes. Com relação ao iogurte tradicional, caracterizado pela etapa do processo de fermentação ocorrer na própria embalagem em que será comercializado o produto. Dessa forma, apresenta coalhada firme e consistente, podendo ser natural ou com sabores, ou seja, até a etapa de fermentação é feito fora da embalagem. Da fermentação até a parte de comercialização e o consumo é feito dentro da embalagem. Essa é a principal característica do iogurte tradicional. Ele é fermentado dentro da própria embalagem. Com relação ao iogurte batido, é quando o processo de fermentação ocorre dentro da fermenteira ou dentro dos tachos, podendo ser adicionado ou não de frutas, geleias e polpa. E finalizando com relação aos tipos de iogurte, o iogurte líquido. O processo de fermentação ocorre também dentro da fermenteira, sendo adicionados de frutas, sucos e polpas, ou seja, até agora é igual ao iogurte batido. Qual que é a diferença? Apresenta atributos sensoriais diferentes do iogurte batido, ou seja, menor viscosidade e textura mais fluida, ele é mais líquido do que o iogurte batido. Com relação à classificação, temos que existem variações nos tipos de iogurte em função do seu teor de gordura, como nós podemos ver na tabela 1. Além disso, as indústrias buscam uma padronização para esse alimento a fim de atender a legislação por meio do regulamento técnico de identidade do iogurte, ou seja, manter uma mesma padronização com relação ao teor de gordura. Aqui na tabela 1, podemos ver diferentes tipos de iogurte em função do seu teor de gordura. Temos o iogurte com creme, integral, parcialmente desnatado e desnatado. Seguindo essa mesma lógica, temos que quanto maior a quantidade de creme, maior a porcentagem de gordura. Então, temos que o iogurte com creme ele tem que ter um mínimo de 6 gramas por cada 100 gramas de produto em gordura, ou seja, 6% do produto, no mínimo, tem que ser de gordura. Já com relação ao iogurte integral, mínimo de 3% em cada 100 gramas tem que ser de gordura. E com relação ao parcialmente desnatado, o máximo de 2,9 e o desnatado apenas 0,5 gramas a cada 100 gramas, ou seja, 0,5% tem que ser de gordura. Temos aqui no figura 1 o fluxograma geral de produção do iogurte, ou seja, temos as etapas que são em comum
para os 3 tipos de iogurte e a partir do momento que se divide nos 3 tipos de iogurte que vimos anteriormente, ou seja, o iogurte tradicional, onde é fermentado dentro da própria embalagem, o iogurte batido, onde sofre a parte de fermentação nas fermenteiras, iogurte para bebê, que também sofre a fermentação dentro das fermenteiras. Contudo, o iogurte batido é mais viscoso do que o iogurte para beber ou iogurte líquido. Assim, temos as seguintes etapas com relação ao fluxograma de produção de iogurte, as etapas que são similares para os 3 tipos de iogurte. Pré-tratamento do leite, onde se terá a padronização, adição de leite em pó, açúcar, etc., que é a parte do enriquecimento de sólidos, nós vamos ver posteriormente. Homogeneização, tratamento térmico, resfriamento a 40 a 45 graus Celsius, e assim temos a cultura láctica, a adição da cultura láctica ou fermento. Assim tem-se a inoculação do fermento. A partir da inoculação do fermento, muda-se o fluxograma de acordo com o tipo de produto a ser fabricado. Iogurte tradicional, temos aqui a adição de aromas, a embalagem, a incubação que é dentro da própria embalagem, resfriamento e estocagem. Iogurte batido, a incubação em tanques ou fermenteiras, resfriamento, adição de frutas, aromas, etc., embalagem e estocagem. E por fim, o iogurte para beber ou iogurte líquido, incubação em tanques, resfriamento, que seguem iguais, homogeneização e adição de aromas, ou seja, para que ele fique mais líquido ainda, embalagem e estocagem. Aqui, já na figura 2, temos as etapas do fluxograma de fabricação do iogurte. Com relação a esse iogurte aqui, vamos falar do iogurte mais geral, que é o iogurte líquido, uma vez que temos aqui na etapa de quebra do gel, que é realmente essa etapa que passa de uma coalhada mais firme para uma coalhada mais líquida. Assim, temos aqui a divisão em 7 etapas. São elas: recepção do leite e formulação, homogeneização e tratamento térmico, fermentação, resfriamento, quebra do gel, adição de aromas, envase e armazenamento. Com relação à primeira etapa, a recepção do leite, todos os processos de avaliação da qualidade do leite recebido no laticínio para ser utilizado na fabricação do iogurte obedecem à legislação vigente, desde a parte microbiológica até a parte físico-química e todas as partes de análises. Com relação à formulação, temos aqui na tabela 2 os tipos e quais os aditivos utilizados na produção de iogurtes. Temos aqui açúcares, que pode ser o açúcar refinado ou cristal, uma porcentagem de 8 até 15% do volume de leite. Conservante, utilizado o sorbato de potássio, 0,04%. Estabilizante citrato, 0,03%. Espessante carragena, 0,2%. Insumos 1, leite em pó, uma porcentagem de 2 até 4%. Insumos 2, gelatina, glicose, agar-agar, etc. Com relação à observação, esses tipos de insumo, tanto o leite em pó quanto gelatina, glicose, agar-agar e outros, eles são utilizados para aumentar o teor de sólidos totais no iogurte na faixa de 14 a 15%, que é o que manda a legislação. A utilização de leite em pó é a mais feita para esse enriquecimento no teor de sólidos totais para o iogurte. Com relação à etapa de homogeneização e tratamento térmicos, o que seria, no caso, a homogeneização, ou seja, após adicionar todos os ingredientes, faça uma mistura, faça uma homogeneização, assim, para que se tenha a distribuição correta de todos os ingredientes para a produção do iogurte. E assim, quais são as vantagens para esse tipo de etapa, para essa etapa, né? Melhora a consistência e sabor, diminui a perda de soro, impede a formação de sobrenadantes de gordura, ou seja, a nata, proporciona aumento da digestibilidade da parte lipídica do produto no organismo. Com relação ao item 3, que impede a formação de sobrenadantes de gordura, ou seja, a nata, porque quanto maior é essa parte de mistura, essa parte de homogeneização, mais vai sendo quebrado os glóbulos de gordura, ou seja, eles vão diminuindo o seu diâmetro e assim eles ficam mais dispersos da mistura, o que impede essa formação. Com relação ao tratamento térmico, na maioria dos produtos lácteos, sempre ocorre essa etapa de tratamento térmico. E qual que é o objetivo principal sempre que se tem esse tratamento térmico? É sempre destruir os micro-organismos patogênicos, e na maioria deles. Já no caso do iogurte, além de destruir os micro-organismos patogênicos,
ele tem a função de desnaturar as proteínas do soro, a albumina e a globulina, e ocasionando o quê? A melhora das propriedades do leite como substrato para as bactérias da cultura láctea inoculada, ou seja, o fermento ele vai atuar de forma melhor, já que houve essa desnaturação dessas proteínas do soro que vai servir como substrato para essas bactérias e para o seu desenvolvimento e para a sua ação com relação à formação de todos os requisitos e atributos para o iogurte. Com relação às suas vantagens, assegurar que o coágulo do produto fermentado seja firme, impedir ou reduzir a formação de cinerese. O que seria cinerese? Separação da massa do produto do soro do leite. Isso aí no produto final. Ou seja, ninguém quer realmente consumir ou ver um iogurte que tem duas fases. Quer realmente que tenha uma fase só, que ele seja homogêneo. Então, esse tratamento térmico auxilia também nessa parte. Vamos aqui na tabela 3, o tratamento térmico da mistura, que seja o leite e os ingredientes para a produção do iogurte. Temos aqui duas etapas, a homogeneização e a pasteurização. Com relação à homogeneização, ocorre na temperatura de 50 a 55 graus Celsius durante 5 minutos. Já com relação à pasteurização, ela pode ser feita de 4 maneiras, utilizando-se menor temperatura e maior temperatura e menor tempo. Assim temos 80 graus Celsius, pasteuriza-se por 30 minutos, 85 graus Celsius, 8 minutos e 30 segundos, 90 graus Celsius, 3 minutos e 30 segundos, e 95 graus Celsius, 1 minuto e 30 segundos. Outras vantagens da pasteurização. Temos ainda a parte da desativação de enzimas endógenas, ou seja, lipases. Isso é muito bom porque ela já está presente no leite. Ela poderia fazer o que com o iogurte? Oxidar a parte lipídica, a parte gordurosa do iogurte. E daria vários sabores ruins, iria fazer vários problemas finais no iogurte, ou seja, isso não seria uma coisa desejável. Então, essa parte da pasteurização ela já ajuda nessa desativação dessas enzimas endógenas, que seriam essas lipases que são específicas para partes lipídicas. Além disso, desnaturação proteica das proteínas do soro, tornando a massa menos anerosa e diminuindo a possibilidade de dessoramento que nós vimos anteriormente. Com relação à etapa de fermentação, ou seja, a inoculação do fermento láctico, temos aqui na figura 3, mostrando aqui na figura 3A, tanque de fermentação, e na figura 3B, a inoculação do fermento láctico, que é esse saquinho aqui. O fermento está dentro dele. Vamos ver algumas considerações. Tanque de fermentação. Mistura a 40 a 42 graus Celsius, que é a temperatura ótima de inoculação do fermento láctico, ou seja, é o fermento lácteo mesófilo. É muito importante se atentar a esses pormenores para essa parte da fabricação, porque se não tiver uma temperatura ótima para a inoculação do fermento, ele não irá desenvolver todos os atributos que o iogurte precisa. Então, é um dos pontos principais que se deve analisar quando vai se trabalhar com produtos fermentados, ou seja, que se utilize fermento. Então, só recapitulando. Tanque de fermentação, a mistura ocorre a 40 a 42 graus Celsius, que é a temperatura ótima de inoculação do fermento lácteo, ou seja, mesófilo. O número 2 aqui, diluição do fermento antes da adição nos tanques, também é um ponto muito importante. Prática de diluir o conteúdo do fermento em uma pequena parte da mistura, objetivando uma uniformização em sua distribuição nos tanques de fermentação, ou seja, não se coloca direto o fermento em todo o volume da mistura, e sim em uma pequena mistura, faça essa diluição, porque isso vai ajudar na parte de uniformização, ou seja, na parte de homogeneização da ação dessas bactérias, desse fermento, em todo o volume de leite. Número 3 aqui, agitação constante. Por que é muito importante a agitação constante? Após a inoculação do fermento, a mistura contida nos tanques, ou seja, fermenteiras, deverá ser agitada por um período de 2 a 4 minutos, distribuindo assim o fermento em todo o conteúdo. Ou seja, tanto a etapa 2 como a etapa 3, elas são conseguintes, ou seja, elas trabalham em conjunto. Toda a função, todo o objetivo dessas duas etapas é realmente ter essa parte de uniformização, essa parte de
homogeneização, essa distribuição do fermento em todo o conteúdo para que você tenha uma fermentação satisfatória para a produção do iogurte. Número 4 aqui, concentração de inoculação do fermento. A porcentagem que se deve inocular, de 1 a 3%. E o tempo de fermentação com relação ao iogurte varia de 4 a 6 horas. É muito padrão esse tempo aqui de coagulação. Normalmente ocorre mesmo nesse período, de 4 a 6 horas. Uma parte muito importante. O fermento lácteo deve ser adicionado exclusivamente em leite pasteurizado. Por que será que ele deve ser realmente adicionado em leite pasteurizado? Por quê? Quando o leite não é pasteurizado, ele já vem com uma flora bacteriana, ou seja, já vem com micro-organismos próprios deles. Então, o que acontece quando o leite não é pasteurizado? Se a gente colocar fermento lácteo, esse fermento ele vai competir com as bactérias que já existem nesse leite, naturalmente. E não vai ter todo o desenvolvimento necessário, ou seja, que se precisa. Resumindo, é importante que o leite tenha o mínimo ou não tenha flora bacteriana natural nenhuma. Para quê? Para que somente o fermento faça a sua contribuição para a formação de ácidos e sabores para a formação do produto final, que no caso é o iogurte. É muito importante esse tópico, tá bom? Ainda com relação à fermentação, né, que é a inoculação do fermento lácteo, temos aqui na figura 4, taxa de crescimento dos micro-organismos durante a etapa de fermentação. Lembrando, Streptococcus thermophilus e Lactobacillus bulgaricus. Vamos prestar atenção aqui nessa figura 4? Vamos acompanhar aqui. Temos aqui a taxa de crescimento aqui e temos aqui o tempo em horas. Lembrando que a parte de fermentação do iogurte, ela se dá de 4 a 6 horas, certo? Se observarmos bem aqui, ó, vemos que no início da parte de fermentação, o Streptococcus thermophilus, ele é mais ativo, tá vendo? Muito mais ativo do que o Lactobacillus bulgaricus. Chega uma certa etapa onde inverte, onde ele vai ficando estável até ele vai começar a diminuir aqui mais para frente. E onde o Lactobacillus bulgaricus começa a atuar, chega uma certa hora que não há mais condições para nem o Streptococcus thermophilus atuar, nem o Lactobacillus bulgaricus atuar. É o que nós vamos ver aqui nesses tópicos agora. Número 1. O início do processo de fermentação, onde o pH está de 6,7 a 6,8, ou seja, que é o pH natural do leite. Favorecimento do crescimento de Streptococcus thermophilus. Nós vemos isso aqui na figura 4, nesses pontos tracejados de verde. Número 2. Streptococcus thermophilus. O que ele faz no leite para ajudar com relação à formação da estrutura final do iogurte? Produz ácido fórmico e pirúvico, com acidificação do meio, ou seja, se ele está produzindo ácido, ele vai acidificar o meio, ou seja, esse pH vai diminuir, vai partir de 6,7, 6,8 para 6, propiciando o desenvolvimento de quem agora? Do Lactobacillus bulgaricus, ou seja, o Thermophilus ajuda o bulgaricus, responsável pelo sabor e aroma característico do iogurte, tá vendo? Se não tivesse o Lactobacillus bulgaricus, não teríamos essa parte responsável pelo sabor e aroma do iogurte. Só que ele atua em qual pH? A partir de 6, então, ou seja, os dois estão trabalhando aí em conjunto, vão começar a trabalhar em conjunto para a produção do iogurte. Então, inicia-se a fermentação com o pH natural do leite, o Thermophilus atua sobre esse pH produzindo ácido fórmico e pirúvico, acidifica o meio, cai o pH para 6 e propicia o desenvolvimento do bulgaricus, que é responsável pela parte característica de sabor e aroma do iogurte. Ou seja, quais são esses compostos de sabor e aroma característico? Acetaldeído, diacetil, entre outros. Chegamos então aqui agora na parte da simbiose, ou seja, onde os dois micro-organismos, as duas cepas, começam a trabalhar em conjunto, ou seja, um ajudando o outro. Um produzindo substrato para outros, para que ele possa consumir e ainda continuar desenvolvendo. Ou seja, ocorre o processo de simbiose. Temos aqui, ó, o Lactobacillus bulgaricus hidrolisam certas proteínas que fornecerão aos Streptococcus condições de continuação do seu desenvolvimento, tá vendo? No começo do processo, o Thermophilus diminui o pH do meio produzindo dois ácidos, né, o fórmico e o pirúvico.
propicia o desenvolvimento do bulgáricos, que ainda é responsável pelo sabor de aroma característico do iogurte. E um pouco mais para frente, já com acidez um pouco mais elevada, ocorre a simbiose, onde o bulgáricos hidrolisa as proteínas e ajuda quem? Streptococcus, porque vai continuar consumindo parte de aminoácidos dessas proteínas hidrolisadas para continuar o seu desenvolvimento. Assim temos aqui no número 4, maior produção de ácido lático. Aí começa agora o processo de parada, ou seja, de inibição de um dos micro-organismos, ou seja, como agora já está muito ácido o meio, ou seja, maior diminuição do pH do meio, está muito ácido, né? Então ocorre a inibição do Streptococcus. Lembrando que durante todo esse período, sai-se de um pH de 6,7 a 6,8 até chegar em pH de 4,5, ou seja, vai diminuindo muito. E vai inibindo o desenvolvimento e o crescimento e a atuação dos micro-organismos. Número 5, inibição de ambas as bactérias. Foi o que eu disse anteriormente. Elas começam a trabalhar sozinhas, trabalham em conjunto, que é uma simbiose, e começam a ser inibidas pela própria produção de ácidos. Com o decorrer da fermentação, o pH de 4,3 inibe a ação das duas cepas, ou seja, para já essa parte de ação delas. Não 100%, mas a grande parte é inibida. O ponto 6 aqui é um ponto importante, é o ponto isoelétrico da proteína do leite, que ocorre entre pH 4,5 e 4,6, onde ocorre a parte de coagulação da mistura, exatamente nesse ponto, o ponto isoelétrico da proteína do leite. Ocorre a coagulação da mistura e a massa adquire consistência, ou seja, é nessa parte que se passa da mistura líquida, mas agora sim para uma parte mais compacta, ou seja, a parte de coagulação. Com relação ainda à parte de fermentação e inoculação do fermento lático, temos os dois tipos de fermento utilizados aqui em pote e aqui em saquinho. Muito bom lembrar o seguinte, não esqueçam que cada fermento é para cada tipo de produto e obedece a cada tipo de temperatura a ser trabalhada, a ser inoculada, a ser fermentada, a ser coagulada, ou seja, mesófilos, termófilos. Em relação agora à etapa de resfriamento, após a parte de coagulação, temos aqui resfriamento. Após o processo de incubação, que foi um período de 4 a 6 horas, onde vimos a parte do trabalho em conjunto do Streptococcus e do Lactobacillus, resfriamento na própria fermenteira, passando de 42 graus para 10 graus Celsius, ou seja, a incubação foi a 42 graus Celsius, agora o processo de resfriamento ele passa para 10 graus Celsius. Esse tipo de processo de resfriamento ele tem que ser feito de forma lenta. Qual que é o objetivo de se fazer esse resfriamento de forma lenta? Evitar a retração da coalhada para não ocorrer seu dessoramento, ou seja, sair muito soro, que é um defeito do produto, ou seja, terá ali duas fases, que não é aquilo que se busca para esse tipo de produto. Com relação ao resfriamento, como ele é feito de forma lenta, demora-se em torno de 1 hora para baixar a temperatura de 42 graus Celsius, que é a temperatura de incubação, até 10 graus Celsius. Com relação a um ponto crítico de controle que existe nessa etapa de resfriamento. Resfriamento é o objetivo de reduzir a atividade metabólica dos micro-organismos, ou seja, mesmo que ainda não tenha atividade no iogurte quanto o Lactobacillus e o Streptococcus, a gente tem que pensar da seguinte forma, eles ainda estão lá, só que eles não podem continuar fazendo a sua ação, ou seja, transformando a parte da lactose em ácidos, porque assim, se eles continuassem essa atividade metabólica, o produto ficaria muito ácido. Então, o resfriamento é um ponto crítico de controle, porque vai controlar essa atividade, tá? Então, é muito importante. É o que foi dito aqui, importante, essa etapa deve ser rigorosamente controlada exatamente para isso, para garantir que seu produto final ele não vai estar muito ácido, ou seja, ele vai estar no padrão recomendado. Aqui no final do resfriamento, da etapa do resfriamento aqui, temos que o produto deverá apresentar um pH de 4,5 a 4,6, ou acidez em torno de 70 a 72 graus de Dornick.
Graus Dornick é uma unidade para medida de acidez. Ainda deverá ter massa firme, lisa e compacta, sem separação do soro, aroma e sabor característicos. Com relação à massa firme, refere-se ao iogurte tradicional sem a quebra, né, da massa, do coágulo. Nós vamos ver agora, ó, quebra do gel e adição de aromas. Com relação à quebra do gel, ele ocorre após o resfriamento, que nós vimos a 10 graus Celsius, né, que vai ter um pH de 4,6 essa massa. Ele é quebrado pelas hélices da fermenteira, onde foi feita a própria parte de fermentação, ou seja, de coagulação, com movimentos circulatórios, modificando a estrutura coloidal da massa, ou seja, torna-se líquido, ou seja, mais líquido do que aquela massa compacta. Na verdade, torna-se fluido. Atenção aqui para uma coisa importante, essa etapa da quebra do gel não se aplica ao iogurte tradicional, foi o que nós dissemos anteriormente, até porque a parte de fermentação é feita já dentro da própria embalagem a ser comercializada. Com relação à adição de aromas, é realizado posteriormente a quebra do gel, ou seja, quebra-se o gel e adiciona-se aromas, frutas e outros. O produto é transferido para tanques de inox de menor capacidade para realizar a adição de aromas, sabores e ou pedaços de frutas para depois fazer a parte do invase, né? Em laticínios pequenos, esse processo é realizado na própria fermenteira após a quebra do gel, ou seja, já que o laticínio é pequeno, o volume de iogurte é menor, então, para se evitar grande transferência ou até mesmo pode ocorrer uma parte de contaminação cruzada, faz-se dentro da própria fermenteira e faz depois o invase posterior. Com relação ao invase, temos aqui na figura 6 o invase de iogurte batido integral. Temos aqui toda uma etapa onde ele é envasado. Aqui temos algumas embalagens plásticas pequenas aqui, envasado, fechado. Passa aqui por todo o processo novamente. Aqui ele já sai como vários iogurtes juntos, né? Um conjunto de iogurtes. E depois aqui temos a parte de armazenamento e comercialização. Como precisa-se que tenha resfriamento para que não haja mais atividade biológica e bioquímica do fermento, né? Da cepa das bactérias, é muito importante que o armazenamento, tanto para essa parte de diminuir essa atividade, quanto a parte de conservação do próprio produto. Então, deve ser feito em câmara de resfriamento, com temperatura de 4 a 5 graus Celsius, ou seja, bem distante do ponto ótimo de atuação dessas bactérias, já que elas são termófilas e a temperatura ótima de atuação e produção de iogurte nós vimos que é de 40 a 42 graus Celsius. E temos aqui na letra B, caminhões de transporte dos produtos, que também deve ser o quê? Refrigerado, tá? Toda essa cadeia de frio, ela segue até a parte do consumo do iogurte. Dessa forma, pessoal, temos as considerações finais, ou seja, aquilo que foi possível entender da aula de hoje. Foi possível entender a definição de iogurte, os tipos de iogurtes que existem, né, com relação à sua parte de produção e comercialização, descrever as etapas de fabricação do iogurte industrial e todas as etapas principais importantes que se deve tomar mais cuidado com relação à parte de formulação ideal do iogurte, o consumo em si e as características que ele precisa obter durante toda a sua escala de produção, desde a matéria-prima que é o leite, né, com relação aos seus requisitos microbiológicos, físico-químicos, até o produto final. Assim, para a próxima aula, temos aqui a parte de tecnologia de processamento de produtos fermentados, a mussarela. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. É um outro tópico muito interessante, muito bom de se estudar. Também, assim como o doce de leite, essa parte de produção de iogurte, conseguimos ver na prática quase todas as etapas, sabe? Entender realmente a cada coisa que acontece, se você mudar a temperatura ou não, mudar alguma outra coisa, o que pode acontecer. Separação do soro, a parte de cristalização, se ele vai ficar muito arenoso, a parte da quebra, da não quebra, a parte da fermentação em si. É uma parte muito interessante, muito boa de se estudar e de se ver e de se trabalhar também. Espero que vocês tenham a oportunidade de chegar a trabalhar com essa parte de produção de iogurte, que é muito importante.
Agradeço a vocês, muito obrigado, espero que tenham gostado novamente. Se vocês tiverem alguma dúvida, os tutores estão disponíveis e até a próxima.